Tá? Eu vou deixar esse questionário aqui pelo menos até as 2 horas. Depois eu apago, mas enfim, não dá para desperdiçar esse tanto de lousa com essa pergunta. Mas tá, na aula passada eu mencionei, eu ilustrei que se a gente sabe que funções contínuas são Riemann integráveis, a gente consegue fazer uns armengues para calcular a integral. Então, na aula passada, vimos que se soubermos que funções contínuas são Riemann integráveis, coisas boas acontecem. Inclusive, aquele é um exemplo legal de fazer em cálculo 1, aquela integral assim. Mas o que hoje a gente vai ver a gente vai saber que funções contínuas são Riemann integráveis. Então, o teorema é uma das coisas que eu tenho que fazer hoje, é mostrar que se f de AB em R é contínuo, então a função f é Riemann integrável. A prova vai usar coisas de análise 1, que eu vou recordar a vocês, tá? A demonstração tem alguns ingredientes. Demonstração. O primeiro ingrediente é aquele truque para mostrar que alguma coisa converge na reta real. A gente não sabe para onde converge, a gente quer provar que converge para algum lugar. Então, mostraremos que a rede que define a integral da função é de Cauchy. Porque se a gente mostrar que ela é de Cauchy, toda a rede de Cauchy converge, porque a reta é completa. Pois daí a rede convergirá. Já que toda rede real de Cauchy converge em R. Isso a gente sabe que toda sequência de Cauchy converge. Usando o fato que toda sequência de Cauchy converge, a gente consegue mostrar que toda rede real de Cauchy converge. Isso faz um truquezinho. Eu devo ter feito em análise 1, mas qualquer coisa eu coloco como exercício. Tá? Mas não é a coisa mais horrível do mundo, não. Então, a gente vai mostrar que é de Cauchy. Bom, segunda coisa, o que significa isso, nesse caso? Explicitamente, a gente vai mostrar que dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que se PT e QS são partições de Riemann de AB, tais que a norma da partição P e a norma da partição Q eu não gosto de deixar o menor do outro lado.
gente vai mostrar que se isso acontece, então isso menos isso é menor que epsilon. Que é essencialmente a ideia de Cauchy. Então existe um momento a partir do qual quaisquer dois termos da rede, a distância entre esses dois termos vai ser menor que epsilon. Tudo bem? Cauchy é isso. Agora, o outro ingrediente que a gente vai usar é teorema de Heine-Cantor. Teorema de Heine-Cantor. Se K contido em R é compacto e F de G de K em R é contínua, então G é uniformemente contínua. Então, em particular, como esse cara é compacto e essa função é contínua, eu sei, na verdade, que ela é uniformemente contínua. A gente vai usar isso. E aí, que diabo é uniformemente contínua? A gente usou uma vez só na vida, praticamente, nem lembra mais. Vou recordar. Uniformemente contínua é quando o delta, que testemunha a continuidade num pontinho, com respeito a um epsilon, esse delta funciona para todo pontinho. Ele não depende do ponto. Então, isso aqui é para todo epsilon maior que zero. Existe um delta maior que zero, tal que se x e y pertencem a K e a distância entre esses dois caras é menor do que delta, então a distância entre as imagens é menor do que epsilon. Opa! G. Esses são os ingredientes. Tudo bem até aqui? Então, antes de fazer a demonstração do jeito certo, vou colocar aqui qual é a ideia da prova, ideia da demonstração. Porque ela dá... Se a gente já tivesse uns teoreminhas técnicos que vão ser muito ruins para provar lá na frente, a ideia da demonstração já demonstraria esse teorema. Mas eu quero fazer sem usar isso, porque vai forçar a gente a pelo menos uma vez na vida. No caso, em análise 2. É azar, né? Enfim. Mas a ideia da demonstração é assim. Deixa só, eu vou colar de mim. Vou ficar segurando aqui para não coisa. Ó, a gente sabe que a função é contínua. Portanto, ela é uniformemente contínua. Então, qualquer epsilon que eu pegar, eu consigo um delta de tal forma que se eu pegar dois pontos numa distânciazinha menor do que esse delta, a distância entre as imagens fica menor que o epsilon. Então, se eu usar esse delta para montar a partição, ou usar esse delta aqui, talvez eu tivesse chances de que a coisa funcionasse. Quando a gente ajusta um pouco as coisas, o que a gente faz? Deixa o caderno cair e como AB é compacto e a F é contínua, a gente sabe que existe um delta maior que zero, tal que se você pegar x e y
pertencentes a AB, tais que a distância entre eles é menor que delta, então a distância disso aqui fica menor que epsilon sobre B menos A. Claro, aqui estou supondo que A menor que B. Porra, se o A for igual a B, a única possibilidade é que a função seja constante, e a gente já viu que a função constante é rima integrável. Então não há o que se preocupar. Nesse caso em particular, a integral seria zero. Mas aqui, então, eu estou usando a definição de continuidade uniforme para um epsilon que eu peguei. Lembra, eu quero mostrar que isso aqui acontece. Dado um epsilon maior que zero, eu quero encontrar um delta que faz isso aqui. Então, para esse epsilon, o delta que eu vou usar aqui é o delta que eu teria aqui, mas para esse aqui. Na continuidade uniforme, eu usei epsilon dividido por B menos A. Porque o que acontece? Se isso aqui funciona, ó, se isso aqui está acontecendo, note que eu não vou conseguir provar isso, mas se P é uma partição de AB, e tanto T, eu vou colocar assim, T igual a T1 até Tn, e T' igual a T1', Tn'. Eu estou fazendo um caso muito particular para ilustrar a ideia. São tags de P. Então, em vez de pegar duas partições distintas, cada uma com uma tag, eu peguei a mesma partição com tags diferentes, só para ilustrar o que eu gostaria que acontecesse. Quando a gente calcular isso aqui, ó, se eu souber que a norma da minha partição é menor que esse delta que apareceu aqui, quando a gente fizer isso, vamos dizer que a partição está indo de A1 até a N, a 0 até a N. Só para... que é o padrão que a gente tem feito. Essa primeira vai ser o quê? Eu pego o tamanho do intervalinho, multiplico pela F calculada na tagzinha e faço isso de 1 até N. Aqui a mesma coisa. Por que eu me odeio tanto? Deixa eu fazer bem aqui no cantinho. Isso. Aqui. É isso. Menos isso aqui. Essa é a soma na partição P com a tag T. Essa é a soma de Riemann na partição P. Então é a mesma partição, só que a tag é outra. Então a única coisa que mudou de um para o outro é que num é TI e no outro é TI'. Tudo bem? Quando a gente... Acabou a votação. Depois, quando
quando o pessoal resolver vir para a aula, aí a gente decide isso, tem tempo. Como aqui é a mesma coisa que aqui, a gente pode deixar isso em evidência, e aí fica assim, ó, f de TI menos f de TI linha, vezes AI menos 1, igual a 1 até n, e isso, por sua vez, é menor ou igual que o somatório disso aqui, vezes AI menos 1, de igual a 1 até n. Aí, beleza. Parece que nada está acontecendo, mas como a norma da partição é menor que delta, isso significa que o que a gente fez foi particionar esse intervalo em subintervalinhos, onde a distância entre esses caras... Eu devia ter pegado delta sobre 2, né? Não, tá certo. A distância, então, ó, vou colocar aqui, suponha que aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, e assim vai. Só que o que está acontecendo? Suponha que os caras do T grande são esses que eu vou fazer de azul. Aqui. Esses são os TIs. Os que eu vou fazer em vermelho são os TI linhas. Poderia ser que alguns fossem iguais, não tem problema. Mas a questão é, quando eu pego o TI com TI linha, todos estão dentro do mesmo subintervalo. Então, o T1 e o T1 linha está tudo aqui dentro desse pedaço. O T2 e o T2 linha está tudo dentro desse pedaço. O T3 e o T3 linha, eles estão 2 a 2, eles estão dentro do mesmo subintervalo. E em cada subintervalo, o tamanho deles é menor que delta. Então, significa que TI e TI linha satisfazem isso aqui. Porque eles estão dentro de um subintervalinho pequeno de tamanho delta. Tudo bem? Mas se eles satisfazem isso, então, quando eu calculo a distância entre as imagens deles, tem que ser menor que epsilon sobre beta menos A. Então, aqui fica assim, somatório de igual a 1 até n, de epsilon sobre B menos A, vezes AI menos 1. Aqui eu posso tirar do módulo porque o AI é maior que o AI menos 1. Então, tudo bem. Epsilon sai do somatório. E o B menos A também. E aqui isso fica somatório de AI menos 1, de igual a 1 até n. Como vocês já estão cansados de ver somas telescópicas, isso aqui fica epsilon sobre B menos A, vezes o AN é B, menos A0. A0 é A. Esse corta com esse, deu epsilon. Então, assim, se bastasse para uma partição fixada calcular a diferença das somas de Riemann com quaisquer duas tags na mesma partição, a gente já teria acabado. O problema é que tem esse problema inicial de que, por enquanto, a gente ainda não sabe que basta isso, de certa forma. Dá um trabalho fodido.
ver que isso acontece. Mas a ideia é fazer com que a correção que a gente vai fazer dessa ideia, que a conta não está errada, mas ela não basta para provar o que a gente precisa. Mas a ideia é tentar fazer isso e chegar perto disso. Corrigir as coisas que dão ruim. Mas se for só assim, eu acho que é quase óbvio. Assim, tipo, dava para ser um exercício de uma prova difícil. Difícil. No meu mundo ideal, eu teria feito isso em análise 1, depois que eu falei do teorema de Heine-Cantor com vocês. Mas aí eu seria excomungado. Não, isso tudo bem, né? Mas eu seria, sei lá, iam jogar pedra em mim, iam pegar meu carro, virar de cabeça para baixo. Eu nem tenho carro. Pior ainda. Tá. Não, sai fora. Bom, a gente vai ter que corrigir isso, então. Então, para corrigir isso, a gente vai fazer faço uma afirmação. Nas presentes condições, ou seja, com as hipóteses do teorema, para qualquer epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que se PT é uma partição, Porra, tá chovendo ainda. É uma partição tal que isso aqui acontece, então isso aqui menos isso aqui é menor que epsilon para qualquer partição Q com uma tag telinha satisfazendo P contido em Q. Esse contido em Q é aquela ideia de que os pontos que aparecem nessa partição também aparecem nessa. Mas eu coloco essa inclusão com aspas porque isso aqui não é um subconjunto disso, a rigor. Mas é só para dizer que o que isso aqui significa explicitamente? Explicitamente, se a sua partição P, deixa eu usar as mesmas letras que eu vou usar, P0 até Pn, e Q é uma partição Q0 até Qm, então isso aqui significa que o conjunto dos pontos que apareceram aqui está contido no conjunto dos pontos que apareceram aqui. É que eu sou chato. A maioria das pessoas, se você falar que a partição é esse conjunto, elas vão aceitar. Mas para mim, quando eu estou falando da partição, a ordem dos pontos importa.
Então eu tenho que colocar um parênteses para indicar que está ordenado. Eu sou chato, me desculpa, mas... Então, mas se você não é uma pessoa chata, você pode pensar, você pode tirar as aspas no seu coração e falar, não, isso é transtorno obsessivo compulsivo do Renan. Ele que procura ajuda, eu vou escrever sem as aspas, mas é isso aqui, tá? Então, com essa afirmação a gente vai resolver o problema de como corrigir, de como fazer essa demonstração funcionar para o caso que a gente precisa. Mas primeiro eu vou provar a afirmação, só para deixar a coisa mais ou menos linear. Então, de novo, a gente começa igual. Então, prova da afirmação. A gente vai tomar delta maior que zero como no passo anterior. Eu ainda vou pegar um delta, eu vou pegar esse mesmo delta aqui, que satisfaz essa mesma coisa, tá? Agora, a sacada é perceber que esse delta, em particular, ele satisfaz essa condição. Que se eu pegar uma partição P, tipo essa, que tem tamanho menor, a norma dela é menor que delta, se eu pegar qualquer outra norma, ou qualquer outra partição, que acrescentou pontos a ela, isso aqui vai acontecer. E aí, isso a gente faz roubando. Não é bem roubando, mas... é quase isso. Eu vou fazer vou ter que fazer desenhos. Até aqui tá acompanhável, tá de boa. Okay. Então, seja PT com isso aqui acontecendo e QT' com isso aqui acontecendo. Vou fazer um desenho para ilustrar. Imagina que a parte aqui está o A, que é o A0, P0, perdão. Eu vou usar P como P0 até Pn, Q como Q0 até Qn. Então, o A é o P0, o B, vamos supor que o B é P7, só para ilustrar. Aí aqui eu tinha um P1, não, 7 ficou horrível, 5. P2, P3, tem mais espaço para cá. P4, P5, P6, pronto. A partição Q, ela vai acrescentar pontos a essa. 1 ponto, 2 pontos, não sei quantos pontos, mas ela vai acrescentar alguns. Digamos que ela... Então, aqui vai ter que... O Q0 tem que ser o P0. Agora, digamos que o Q1 esteja aqui. Esse ponto tem que aparecer, porque ele está contido entre os pontos. Então, digamos que esse aqui seja o Q2. Digamos que aqui apareceu um Q3, aí esse aqui é o Q4, Q5,
Aí aqui apareceu um Q6, esse digamos que seja o Q7, esse o Q8, aí apareceu aqui um Q9, nossa, como faz assim? Q9, e esse aqui, enfim, é o Q10. Então acrescentamos pontos. Tudo bem até aqui? Certo. Agora, a sacada é observar, primeiramente, que cada PIzinho é um QIJ. Ou um QJI. Deixa eu escrever exatamente aqui o que eu quero. Note que cada PI é exatamente um QJ. QJIzinho, o JIzinho que está associado ao Izinho. Então, no desenho, como seria? Ó? O P0 é o Q0. Então, eita! Então, o J0 é 0. Ou, em outras palavras, vamos pensar assim, o P0 é igual a Q0. Então, se você quiser saber quem que é o J associado a 0, o J associado a 0 é o 0. O P1 é o Q2. Opa, de novo, o P1 é o Q2. Então, quem é o JI que está associado ao PI? É o J, no caso, o J1 é igual a 2. Porque é o índice que aparece no Q que está associado a 1. O P2 é igual ao Q4. Então, significa que o J associado ao 2 é o quarto índice. O P3 foi igual ao Q5. O P4 foi igual ao Q7. O P5 foi igual ao Q8. E o P6 foi igual ao Q10. Mas, de fato, cada PI é exatamente um QJI. Por que eu estou fazendo essas coisas com calminha? Porque em argumentos que usam somas de rima, várias vezes a gente vai ter que reindexar algumas coisas. Então é bom a gente ir acostumando com esse tipo de armengue maldito. Então estou fazendo devagarzinho aqui, porque é o nosso primeiro contato com esse tipo de argumento escroto. Tá? Só que aí, a maravilha é o seguinte. Então aqui acabou o comentário. Observe que se você fizer a soma telescópica de QS menos QS menos 1, com S começando de JI mais 1 até J, e aqui é complicado, viu? Esse é o grande pulo do gato. Entender esse somatório. O que está acontecendo? Primeira coisa importante é não se confundir aqui. Aqui eu estou escrevendo JI mais 1.
Então a coisa está começando do JIzinho, respira, mais um, e aí eu vou fazer essa soma até chegar no J mais um. E aqui não respira. O índice é I mais um. Então aqui é J mais um e em cima é Jizinho mais um. Então, e aí eu estou dizendo que isso vai ser a soma do PI mais um menos PI. Vamos ilustrar isso fazendo, deixa eu ver um pedaço que teve bastante cara, acho que daqui, aqui, pronto. Vou ilustrar isso. Ó, P4 menos P3. O P4 é Q7. O P3 é Q5. Só que agora eu consigo escrever isso como sendo Q7, Q7 menos Q6 mais Q6 menos Q5. Eu somei e subtraí Q6. Só que se você parar para observar o que a gente fez aqui, isso foi o somatório de QS menos QS menos 1, com S saindo o índice menor aqui foi o P3. Quem que era o J? O J de 3 era o 5. Então aqui a fórmula está falando para começar no J de I mais 1. J de I mais 1, se o JI é 5, o somatório vai começar em 6. E aí eu vou até o JI mais 1. Se o Izinho que eu comecei aqui era o PI. Se o Izinho que eu comecei é 3, o I mais 1 é 4. PI mais 1. Se o I mais 1 é 4, quem que é o J de I mais 1? É esse cara, o J de 4, lá ele é 7. Então o somatório vai até 7. É um somatório besta. Mas essa fórmula está dizendo exatamente para você pegar 6, colocar aqui. Aí aqui você vai colocar 6 menos 1, que é 5. Então a primeira rodada, a primeira iteração disso aqui é esse pedaço, que é 6 menos que 5. Na próxima você já chegou no 7. Então você vai colocar 7 no lugar do S, e aí menos Q do 7 menos 1, mas Q do 7 menos 1 é Q6. Então o que a gente está fazendo, no fundo, eu estou pegando P4 menos P3 e as coisas em vermelho que estavam aparecendo aqui no meio, eu estou somando e subtraindo. E aí, no fundo, eu consigo escrever uma expressão telescópica que era só com Pzinhos, eu consigo fazer aparecer as coisas vermelhas. É um jeito de reescrever somas de termos em preto como somas de termos em vermelho. Tá mais ou menos ok o que está acontecendo? Porque, ó, se você abrir essa soma explicitamente, essa soma seria você fazer o Q, J, I mais 1, menos o Q, J, I, porque aqui vai ser J, I mais 1, menos 1, corta e fica isso. Aí no próximo vai ser o Q, J, I mais 2, menos Q, J, I mais 1. Esse vai cortar com esse. Vai sobrar esse cara. Quando você for fazendo isso até o fim da sua vida, vai chegar num ponto que vai ficar o Q
do JI mais 1 menos o Q do JI mais alguma desgraça aqui que eu não quero pensar o que é. Mas esse vai ter cancelado com o anterior que está escondido nas reticências. Vai sobrar só esse. Só que o QJI mais 1 é, por definição, o PI mais 1. E esse aqui, por definição, é o PI. Tá? Então, aqui está um jeito genérico de porque isso aqui é verdade, e aqui está uma continha com um número para sentir com o coração. Tem para todo gosto. Mas eu acho que deu para aceitar. Tá. Bom, então... acho que a aula que eu estou fazendo mais devagar é essa. E aí, justo nessa aula, tem só 2 pessoas. Então, ó, agora... será que eu preciso escrever isso? Não. Acho que o desenho aqui já justificou. Enfim, vamos calcular. Somatório de F na partição P com a tag T menos a soma de Riemann nesse aqui. A princípio, isso é isso de igual a 1 até N disso aqui. E aí aqui eu faço a diferença com eu consegui fechar o módulo. Tá. Aqui eu abri essa soma de Riemann e aqui eu abri essa soma de Riemann. Tá aqui tudo bem? Bom, aqui fica igual a 1 até N, F de TI. Esse PI menos 1, eu consigo escrever... mas cuidado que aqui estava PI mais 1 menos PI, então vai ter que fazer um ajuste no índice, mas isso aqui, essa soma, eu consigo reescrever como sendo uma soma esperta em termos dos quezinhos. E aí isso fica assim. Isso fica somatório de S. Aqui antes era, para essa fórmula, tinha que ser I mais 1. Como ali está I, eu subtraio 1 daqui. Então vai ser de J... No lugar do... eu subtraio assim, ó, J de I menos 1 mais 1 até JI de QS menos QS menos 1. E aí aqui, talvez é a parte que assuste, eu vou fazer isso. Que esse é um tipo de armengue que eu não sei se vocês já viram. Talvez já. Ó. Esse somatório está indo de 1 até M. E eu estou somando
essas coisas que estão dadas em termos dos pontinhos vermelhos, das coisinhas vermelhas aqui. Só que quando a gente para e observa esse tipo de correspondência que a gente fez, de quem é o J0, J1, J2, meio que a gente particionou essas partes vermelhas em bloquinhos. A gente quebrou elas em N bloquinhos. Aqui no caso, era as P6, aqui a gente quebrou em bloquinho, ó. Do J0 até o J1, eu tenho... O J1 é o Q2, eu tenho um bloco. Então, isso aqui é um bloco. Aí, depois, do J1 o J2 é o 4. Aí eu tenho, não é exatamente uma partição, mas estou com esses bloquinhos. Aí aqui eu vou ter esse. Aí aqui eu vou ter esse. Aí aqui eu vou ter esse. E aqui eu vou ter esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, que massa, deu certo. Então, quando eu estou fazendo essa soma telescópica de 1 até m, eu posso fazer essa soma telescópica em blocos. E aí o que eu estou fazendo aqui é escrever isso, reescrever esse negócio. Então, em vez de 1 até m, eu fixo i igual a 1, e aí eu vou do J0 até o J1 fazendo essa soma. Então, acabou do J1. Aí eu passo para o próximo i. Vou para esse bloco. Faço a soma das coisinhas seguindo essa fórmula. Acabou? Vou para o próximo i. E assim eu vou fazendo a soma telescópica em bloquinhos. Tudo bem? Aceitável? A vantagem é que agora, ó, antes era um somatório de i até n e outro de j, de 1 até n, de 1 até m. Eles não conversavam, agora eles estão iguais, ó. Mesmos tipos de somatório. E aí isso eu consigo agora deixar isso... como essa coisa está multiplicando toda essa soma, eu posso fazer distributivo e fazer ele entrar. E aí isso aqui fica assim. Soma de igual a 1 até n da soma de S de JI menos 1 mais 1 até JI do F de TI vezes QS menos QS menos 1, e aqui menos a mesma expressão igual a N S JI menos 1 mais 1 até JI desse negócio aqui e agora a gente consegue juntar essas coisas, porque ó, esse e esse são os mesmos termos, aí a gente consegue deixar isso dessa forma. Somatório de igual a 1 até n, deixando em evidência JI menos 1 mais 1 até JI, de F de TI menos F de TI linha, vezes QS menos QS menos 1, fecha o módulo. Agora, isso vai ser menor ou igual que a soma dos módulos dessas coisas? Eu sei, eu não estou dizendo que isso é bonito, mas infelizmente tem partes de análise que a gente tem que pôr a mão na merda. Essa é uma delas.
E a gente chegou nisso. E aí, olha que massa. Esse TI é um ponto que originalmente está, digamos que seja T2. Ele está aqui dentro. O T2 é algum ponto que está entre o P1 e o P2. Então, digamos que o T2 está aqui. Só que... desculpa, aqui virou I, mas era S, desculpa. Vocês tem que cagar na minha cabeça quando eu fizer isso. É S, porque ó, ele estava acompanhando esse Szinho aqui. Agora, quando eu estou fazendo esse, suponha que é o T2, menos esse F de TS, esse S está dizendo que é alguma coisa que está dentro dos subintervalinhos que apareceram aqui dentro. Então, pode ser que o TS seja o T' S. Pode ser alguém que apareceu entre esse vermelho e esse vermelho. Pode ser que ele tenha aparecido aqui. Ou pode ser que ele tenha aparecido entre esse vermelho e esse preto. Eventualmente, todas essas coisas vão acontecer, porque como eu estou particionando, em algum momento eu vou fazer o T2 menos esse, e depois eu vou fazer o T2 menos esse. Não interessa, todos vão aparecer. Mas o que importa é que, para esse T2 fixado, os TS' que estão aparecendo, estão todos nessa região. Mas nessa região, o tamanho dessa região é delta, é menor que delta. A distância do P2 até o P1 é menor que delta. Então, a distância entre quaisquer dois pontos entre esses caras também tem que ser menor que delta. Então, a distância desse para esse tem que ser menor que delta, e a distância desse para esse também. Não? Oi? Tá. Eu achei, mas foi. Então, conforme eu vario S, nesse bloquinho, a distância para o TI fixado ainda é menor que delta. Se a distância é menor que delta, então a distância entre as imagens é menor que epsilon sobre B menos A. Então, isso aqui fica menor que... Então, isso aqui fica menor, deixa eu puxar aqui para cá, somatório de igual a 1 até N, do somatório de S de JI menos 1 mais 1 até JI, de epsilon sobre B menos A, vezes QS menos QS menos 1. Esse cara sai do somatório, essa soma telescópica volta a ser essa soma telescópica, que vai dar B menos A. Então, isso aqui vai ficar epsilon sobre B menos A multiplicado por B menos A, que é epsilon. Mesmo, o velho truquinho. Ruim, né? Mas foi. Com isso, acabou. Porque agora... Então, isso encerra a demonstração da afirmação. Então, a afirmação deu para a gente que para qualquer epsilon existe um delta, tal que se eu pegar uma partição que a norma é menor do que delta, então isso acontece sempre que eu pegar uma partição que aumenta. Então, eu vou deixar isso aqui escrito para mostrar como acaba. Porque para acabar eu queria o quê? Eu queria mostrar que para todo epsilon existe um delta, tal que se duas partições que eu pego tem norma menor que delta, a distância entre as somas de Riemann é menor que epsilon. Então, para encerrar, vamos usar o delta
da afirmação com respeito a epsilon sobre 2. Porque para todo epsilon eu consigo um delta. Então, para um epsilon que eu peguei, eu vou pegar esse epsilon, dividir por 2 e usar delta para epsilon sobre 2. Agora, sejam PT e P', T', partições com tal que ambas têm norma menor que esse delta. Eu quero mostrar que a diferença entre essas duas somas de Riemann vai ser menor do que epsilon. Bom, mas como esse delta eu peguei dessa afirmação e esse P tem norma menor que delta, qualquer outra partição que eu pegar que contenha os pontos de P vai fazer isso aqui acontecer, mas em vez de epsilon vai ser epsilon sobre 2. O que a gente faz? Eu pego essa partição e vou montar uma partição nova usando a P'. Eu vou juntar as duas partições numa partição só. Vou pegar os pontos de uma e da outra e fingir que era uma partição desde o começo. Então, isso aqui, ó, é isso de PT menos isso que... E qual tag eu coloco? Não importa. Não vai fazer diferença. Mas o que eu vou somar e subtrair ela. Então não fez, então nada aconteceu. Só dizer que chame Q igual a P é como se fosse uma união, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? De juntar as duas partições numa partição só? Ficou claro? Só por causa de não ter ficado claro, suponha que uma partição fazia isso e a outra partição fazia isso. Então, dividiu em 1/3, 2/3 e eu divido na metade. A partição que eu quero vai ter esse do terço, vai ter o do meio e vai ter o do 2/3. Esse processo de juntar todos os pontos numa partição só. E a tag, foda-se, escolhe o ponto que você quiser, não vai fazer diferença. Mas aí agora isso aqui vai ser menor ou igual. Que isso pelo menos no PDF está escrito bonitinho, eu acho. Mais soma disso. Essa é menor que epsilon sobre 2, porque o Q contém a partição... Ah, aqui eu tinha apagado. O Q contém a partição P, então isso aqui tem que ser satisfeito. Isso aqui tem que ser menor que epsilon sobre 2 por conta disso, porque contém o P. Essa outra tem que ser menor que epsilon sobre 2.
Porque a partição Q também contém a partição P'. E tanto P quanto P' tem norma menor que delta. Então, a gente mostrou que para quaisquer duas partições que tem norma menor que delta, a distância entre as somas de Riemann correspondentes é menor que epsilon. Portanto, a rede é de Cauchy, portanto, a rede converge, portanto, a função é Riemann integrável. Tá? Então, tá com uma função contínua definida no intervalo fechado e limitado, a integral de Riemann existe. Tá, é um teorema foda, tipo, demorou, mas é um teorema importante, assim, tipo, tô emocionado. Tô realmente emocionado. É a segunda vez que eu provo isso para alguma turma. A primeira vez foi também em análise 2, só que em Vitória. Mas a lousa não era de giz. Embora na minha memória, às vezes eu lembro como se fosse lousa de giz, porque eu tentei superar o trauma. Que foi a primeira vez que eu estava trabalhando com canetão, essas coisas assim. Lá não é vidro, lá a lousa é branca. Enfim. Tudo bem? Exaustivo. Deixa eu ver quanto tempo. Já deve ter acabado o horário da aula, né? O tablet não quer abrir, o tablet está protestando. Não quero, não aguento mais. Tá. Bom, isso deu conta das 4 primeiras condições nos axiomas de integral. O que falta? Falta ainda isso aqui. Mostrar que f de A, primeira coisa, f de AB em R é Riemann integrável, C e somente C, para todo Czinho que eu pego em AB, se eu pegar... Vou ser pedante só nesse começo. Então, primeiro, uma coisa que falta é mostrar que uma função é Riemann integrável no intervalo. Se somente C para qualquer ponto que eu pego no intervalo. Se eu pegar a restrição da função no intervalo que vai de A até C e depois no intervalo que vai de C até B, ambas são Riemann integráveis. E é um C e somente C. Isso é uma coisa que falta. E a outra coisa que falta é mostrar que se f de AB em R é Riemann integrável e C pertence ao intervalo, então a integral de A até B de f de t dt é igual à integral de A até C de f de t dt mais a integral de C até B de f de t dt, que é a questão da... A gente chama isso de aditividade também. Não vou fazer isso agora, eu só estou cenas dos próximos capítulos. A ida desse aqui é relativamente fácil. A ida é ok. A volta, ela é ruim.
Porque a gente está usando norma de partição para dizer se uma partição é melhor ou não do que outra. Se a gente usasse a ideia de inclusão para dizer se uma partição é melhor ou não que outra, essa volta ia ficar ok. Então, o que eu vou fazer antes de mostrar que é ruim? Eu vou mostrar que tanto faz você usar a norma de partição quanto você usar a inclusão. O problema é que eu vou fazer isso usando, porque é importante, por mais que eu deteste, é importante ver na graduação uma vez na vida, eu vou usar somas de Darboux para fazer, que eu tanto tenho xingado. Então, isso aqui vai tomar um tempinho razoável da semana que vem. E aí, em particular, nesse processo de mostrar a volta, como que a gente vai fazer? A volta eu tenho que a função é rima integrável aqui e aqui. Mas se ela é rima integrável aqui, significa que existe essa integral. Se ela é rima integrável aqui, significa que existe essa integral. Então, a gente vai mostrar a volta desse item mostrando esse item, de certa forma. Que se o limite das redes que definem as integrais dessa função e dessa função existem, então as somas de Riemann aqui convergem para a soma dessas coisas. E aí meio que a gente prova isso aqui tudo junto. Mas eu não consigo provar isso hoje. A volta, se eu fosse muito sádico, como ainda tem 18 minutos... Daria para fazer esse lado ok. Mas eu acho que o teorema foi muito pesado. Acho que a demonstração foi muito cansativa. E aí eu vou deixar para fazer esse resto na semana que vem. Mas, na aula de exercícios de sexta-feira, eu vou colocar exercícios já supondo que isso está feito. Porque a gente só precisa saber que isso vale. Não precisa do resultado da prova, tá? Mas aí a gente volta para demonstrar na semana que vem. Ok, valeu. Boa chuva para vocês.